Capítulo 1 de Arte Corporal Hegemonia 9 Estrelas. Título: O Despertar do Soberano. Pílula. No mundo repleto de cultivadores e mistérios, o jovem Long Chen desperta de um estado de inconsciência. Ele se encontra envolto em confusão, com dores intensas percorrendo seu corpo. Suas memórias estão em desordem, misturando-se entre uma vida poderosa e uma existência miserável. Este é o início de uma jornada que revelará o verdadeiro destino de Long Chen. Long Chen, ao abrir os olhos, vê o rosto amoroso de sua mãe, a Sr. Long, que expressa alívio e preocupação. Acompanhada por um alquimista, ela ouve que seu filho pode ter sofrido uma perda de memória devido ao trauma. Long Chen, ainda em estado de choque, tenta assimilar as memórias conflitantes que emergem em sua mente. Ele se vê tanto como um poderoso soberano pílula, quanto como um aleijado, humilhado e impotente. Ao examinar seu corpo, Long Chen descobre que foi cruelmente mutilado. Sua raiz espiritual, osso espiritual e sangue espiritual foram removidos. Essas perdas explicam sua incapacidade de cultivar, uma condição que o transformou em alvo de escárnio e violência. Apesar da fúria inicial, ele decide focar em sua recuperação. Utilizando sua força espiritual, permanece notavelmente forte. Com a ajuda de sua dedicada serva, Power, Long Chen começa a se recuperar, tomando uma pílula medicinal adquirida por sua mãe a um grande custo. Embora a qualidade da pílula seja questionável, ele consegue utilizá-la para acelerar sua recuperação. Em poucos dias, Long Chen já sente uma melhoria significativa. Determinado a não ser mais um objeto de piedade e desprezo, Long Chen decide que a partir daquele momento ele se ergueria acima dos outros. Ele se compromete a reconstruir sua força e descobrir a verdade por trás das atrocidades cometidas contra ele. O jovem Long Chen, agora com uma visão clara de seu passado confuso e um objetivo firme em mente, está pronto para enfrentar os desafios que o aguardam, em uma busca implacável por poder e vingança. Capítulo 2. Escória desprezível. O líquido medicinal desceu pela garganta de Long Chen, e ele concentrou sua mente para guiar a energia medicinal por todo o corpo. Diferente dos artistas marciais normais, que armazenavam a energia medicinal no dantian antes de distribuí-la, Long Chen não possuía uma raiz espiritual funcional. Seu dantian estava vazio, o que o obrigava a permitir que a energia medicinal se espalhasse por todas as células do corpo. Embora o líquido fosse feito apenas de ervas comuns, seu efeito medicinal foi extraordinário, devido ao meticuloso processo de preparação. À medida que a energia medicinal se propagava, os poros de Long Chen se abriram, absorvendo avidamente a energia espiritual do céu e da terra. Explosões abafadas ecoavam enquanto seus meridianos se forçavam a abrir, causando-lhe uma dor intensa. Para outros cultivadores, abrir os meridianos era um processo gradual e cuidadoso, utilizando o Qi do Dantian. No entanto, Long Chen teve que recorrer a uma fonte externa de energia, um método muito mais violento e doloroso. Finalmente, após uma agonia extrema e 2 horas de descanso, Long Chen sentiu seus meridianos abertos. Ele podia sentir cada célula do seu corpo vibrando com força renovada, pronta para absorver Qi espiritual e nutrir-se para o cultivo. Embora seus meridianos estivessem abertos, seu dantian inútil significava que ele não estava verdadeiramente no nível da condensação de Qi como outros cultivadores. Decidido a fortalecer-se, Long Chen descobriu a Nine Star Hegemon Body Art em suas memórias. Esta técnica, feita sob medida para ele, não cultivava o dantian, mas as 9 estrelas que representavam 9 dantians imaginários dentro do corpo. Para avançar nessa técnica, no entanto, ele precisava de uma quantidade vasta de pílulas medicinais. Algo que sua família falida não poderia fornecer. Saindo de seu isolamento, Long Chen enfrentou o mercado das 100 ervas, determinado a entender o mercado de ingredientes medicinais. Ao longo do caminho, ele encontrou Li Hao, um herdeiro nobre que o provocou pela sua condição. Apesar dos insultos, Long Chen recusou-se a se envolver em brigas. Mas Shi Feng, um amigo leal, interveio para defendê-lo. Quando Li Hao desafiou Long Chen para um duelo na arena marcial, ele aceitou com uma aposta arriscada: a espada marcial de Shi Feng. Li Hao, inicialmente confiante, não percebeu a determinação sombria nos olhos de Long Chen. E assim os dois se dirigiram para a arena marcial, preparando-se para um confronto que poderia mudar o destino de ambos. Capítulo 3. Revelando seu lado afiado. No Império Phoenix Cry, os costumes marciais eram tão arraigados que disputas frequentemente se resolviam no palco de vida e morte, fora da capital imperial. Ali, uma arena onde 2 partes, ao concordarem e assinarem um contrato, poderiam lutar até a morte sem repercussões legais. Este local era sempre movimentado, e naquele dia não foi diferente quando 2 jovens subiram ao palco, provocando um alvoroço entre a multidão. Esse é Long Chen. Por que ele está aqui? Clamou alguém. Ontem ele quase foi morto a pancadas. O que está fazendo aqui hoje?
A multidão, não contendo desprezo, vaiava e zombava de Long Chen. Apesar de seu pai, Long Chanxiao, ser um renomado deus militar, na capital cheia de ricos, poucos respeitavam Long Chen, e a multidão não hesitava em expressar seu desgosto. No entanto, em um canto mais distante, duas donzelas veladas observavam. "Irmã, esse é seu noivo? Ele parece tão fraco", uma delas comentou. "Se papai não fosse tão egoísta, não teria arranjado meu casamento antes mesmo de eu nascer", respondeu a outra, claramente irritada. Na arena, Long Chen ignorava tanto a multidão quanto as donzelas, focado em Li Hao, seu adversário. Li Hao zombava de Long Chen, mas este permanecia impassível. Quando o sino tocou, sinalizando o início do duelo, a multidão silenciou. "Irmã, você não está preocupada? Seu noivo parece não ter base de cultivo, enquanto seu oponente está no terceiro estágio celestial da condensação de Qi", perguntou a donzela. "Que morra, não me importa", respondeu a outra, apesar de já estar armada com uma antiga rede de seda. O público esperava ansiosamente que Long Chen fosse derrotado, mas ele surpreendeu a todos. Quando Li Hao atacou, Long Chen contra-atacou de forma inesperada, chutando violentamente seu oponente e o imobilizando rapidamente. A multidão, inicialmente ridicularizando Long Chen, silenciou ao ver a derrota esmagadora de Li Hao. Os árbitros declararam Long Chen vencedor, e ele calmamente coletou suas recompensas. Apesar da hostilidade do público, Long Chen manteve a compostura, planejando usar suas moedas de ouro para ajudar sua família. Após a luta, Long Chen foi ao mercado das 100 ervas, comprando ingredientes para refinar a pílula Feng Fu, crucial para aumentar sua força. Em casa, trancado em seu quarto, ele começou a trabalhar nos ingredientes, determinado a transformar sua situação. A energia espiritual de Long Chen era fraca, mas ele perseverou, usando uma chama de pílula para refinar os ingredientes. Embora a chama fosse fraca e ele não pudesse mantê-la por muito tempo, ele não se deixou abater. Com um sorriso amargo, ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas a determinação em seus olhos mostrava que ele não desistiria tão facilmente. No capítulo 4 de Condensando a Estrela Feng Fu, Long Chen se dedica à refinagem de pílulas. Ele passa mais de 2 horas extraindo e refinando essências de mais de 30 tipos de ervas medicinais, um processo que o deixa exausto e coberto de suor. Embora sua chama de refinamento seja de baixa qualidade, ele a utiliza para extrair as essências, mesmo que ainda contenham impureza. Tem uma base de cultivo forte, Long Chen não pode usar uma chama mais poderosa, o que limita sua capacidade de refinar pílulas com alta pureza. Long Chen possui memórias de ser um soberano da pílula, lembra-se de técnicas avançadas, mas agora precisa lidar com suas limitações atuais. Ele usa sua força espiritual para sustentar a chama, uma técnica que chocaria outros alquimistas, pois consome muita energia espiritual. Normalmente, a força espiritual é usada apenas nos estágios finais do refinamento para controlar a temperatura da chama. No entanto, Long Chen usa sua força espiritual desde o início, um método arriscado que ele pode sustentar, devido ao seu profundo conhecimento e preparação prévia. Durante o processo de refinamento, Long Chen consome líquido de recuperação de energia para reabastecer sua energia espiritual, crucial para completar o refinamento. Após 2 dias de trabalho intenso, ele sente sua força espiritual se esgotar, mas os ingredientes já foram absorvidos pela fornalha. A formação da pílula é um momento crítico, e Long Chen usa uma técnica chamada Heaven Seal Earth Lock para evitar explosões e garantir que a essência medicinal não se perca. Ao abrir a fornalha, Long Chen encontra 5 pílulas, 2 de baixa qualidade e 3 de qualidade inferior. Apesar de sua aparência, ele está satisfeito com o resultado, sabendo que essas pílulas são superiores às que sua mãe comprou. Ele lembra que pílulas de diferentes graus têm diferentes concentrações de essência medicinal e níveis de impurezas, que afeta a eficácia e os efeitos colaterais das pílulas. Depois de um breve descanso, Long Chen volta ao treinamento. Ele consome uma pílula de qualidade inferior e usa sua força espiritual para guiar a energia da pílula até o ponto Yongquan, no fundo do seu pé, onde está localizada a estrela Feng Fu, a primeira estrela da arte corporal hegemônica de 9 estrelas. A energia medicinal abre o canal meridiano, desperta a estrela Feng Fu, enchendo seu corpo com uma energia poderosa. O despertar da estrela Feng Fu causa uma grande perturbação, com ondas de energia sacudindo o ambiente.
Long Chen sente uma energia infinita fluindo de seu pé e se prepara para o próximo desafio. Ao perceber a atividade em seu quarto, sua mãe e outros membros da propriedade correm para verificar o que aconteceu. Long Chen, sabendo que é o dia de admissão na Imperial College, avisa sua mãe e rapidamente parte, deixando para trás uma cena de destruição e um grupo de pessoas perplexas. Capítulo 5 – Colégio Imperial. O Colégio Imperial abria suas portas uma vez por mês para os herdeiros nobres da capital imperial. Pela manhã, eles aprendiam poesia e etiqueta, enquanto à tarde, o depósito de artes marciais do palácio estava disponível gratuitamente. Para Long Chen, essas aberturas não significavam nada anteriormente. Ele era ridicularizado por todos. No entanto, após consumir a pílula Feng Fu, ele havia condensado uma forma embrionária da estrela Feng Fu. Essa estrela permitia armazenar muito mais energia espiritual que os meridianos do corpo. Com a forma embrionária da estrela Feng Fu, Long Chen podia acumular energia espiritual suficiente para se aventurar em habilidades de batalha marciais. O objetivo de Long Chen era o depósito de artes marciais, onde pretendia treinar essas habilidades. O Colégio Imperial, localizado ao norte da capital, era um dos edifícios mais grandiosos da cidade, exceto pelo Palácio Imperial. Long Chen entrou no colégio e se dirigiu ao salão de literatura, onde os herdeiros nobres assistiam palestras sobre poesia, etiqueta e teorias antigas da literatura. Ao entrar na sala de literatura, Long Chen foi saudado por um conhecido. Durante a aula, ele pensava na formação da pílula Feng Fu e na necessidade de grande consumo de força espiritual para mudá-la constantemente. A pílula Feng Fu, uma pílula medicinal de primeiro nível, exigia um equilíbrio delicado de força espiritual. Long Chen começou a usar sua força espiritual para aumentar a potência da chama durante o refinamento da pílula. A técnica Heaven Seal Earth Lock era usada para evitar explosões de pílulas e selar a energia medicinal dentro da fornalha. Após alguns dias de esforço, Long Chen conseguiu refinar 5 pílulas de Feng Fu. Apesar da exaustão, Long Chen sabia que, mesmo as pílulas de baixa qualidade, eram valiosas e úteis. Ele se preparou para consumir as pílulas e direcionar a energia para os pontos meridianos do corpo. O objetivo final era entrar no estágio de condensação de sangue, tornando-se um verdadeiro artista marcial. Após consumir uma pílula de baixa qualidade, Long Chen guiou a energia medicinal para o ponto Yongquan em seu pé. A energia intensa aumentou sua força, fazendo-o sentir-se cheio de energia. Com essa nova força, Long Chen estava pronto para enfrentar os desafios do Colégio Imperial. No Colégio Imperial, Long Chen encontrou amigos dispostos a ajudá-lo financeiramente. Eles emprestaram-lhe uma quantia significativa de moedas de ouro para sua preparação. Mesmo sabendo dos riscos, eles apoiaram Long Chen em sua batalha. Enquanto Long Chen se preparava para treinar suas habilidades de batalha, um grupo entrou na sala de literatura, interrompendo o barulho e trazendo um silêncio repentino. Capítulo 6 – Cobrança de juros. Long Chen, observando o grupo que cercava Zhou Yaoyang, o filho do Marquês Selvagem, mantinha uma expressão fria. Zhou Yaoyang, que havia espancado Long Chen anteriormente, aproximou-se com um sorriso desdenhoso e pediu desculpas, mas suas palavras eram cheias de desdém. Long Chen por dentro estava furioso, pois descobrira que o velho alquimista tratou suas feridas, era cúmplice de Zhou Yaoyang e havia enganado sua mãe para extrair mais dinheiro. O grupo de Zhou Yaoyang começou a provocá-lo, e Long Chen, sem hesitar, apertou o dedo estendido de Zhou Yaoyang, quebrando sua técnica de combate e causando-lhe dor. Mesmo sendo um cultivador no 7º estágio celestial da condensação de Qi, Zhou Yaoyang foi pego de surpresa e não teve tempo de reagir, revelando sua vulnerabilidade. Long Chen, aproveitando sua força espiritual superior, usou sua técnica Heaven Seal Earth Lock para controlar a fornalha da pílula e evitar uma explosão. Ele sabia que, enquanto a maioria dos alquimistas agiria mais suavemente para não perder essência medicinal, ele não se importava em usar toda sua energia espiritual para garantir a qualidade das pílulas. Após um esforço intenso, Long Chen conseguiu refinar 5 pílulas medicinais. Embora 2 fossem de baixo grau e 3 de qualidade inferior, ele estava satisfeito com o resultado. As pílulas de baixo grau ainda eram valiosas e poderiam ser vendidas por um bom preço, além de serem muito melhores do que a pílula que sua mãe havia comprado para ele. Long Chen, exausto, caiu no sono e após 3 dias, acordou com fome.
Ele consumiu uma pílula de baixo grau e direcionou sua energia para o ponto Yongquan em seu pé. A energia intensa fez o chão sob ele rachar, indicando que ele estava perto de dominar o canal meridiano e prosseguir com seu cultivo. Ele consumiu outra pílula Feng Fu e a energia medicinal foi direcionada para o ponto Yongquan, causando uma convulsão no local e mostrando progresso significativo em seu cultivo. O capítulo 7 de Treinamento em Habilidades de Batalha em Prisioneiro de Guerra começa com um momento dramático e impactante. Um tapa extremamente alto e retumbante interrompe impiedosamente as palavras de um sujeito de rosto escuro. Força poderosa de Long Chen o manda voar, e mais de 10 dentes caem no chão. Long Chen, aparentemente arrependido, pede desculpas com grande talento, enquanto o som do tapa ressoa por todo o pavilhão de habilidade de batalha, deixando todos os presentes em choque. Tensão aumenta quando o homem vestido de preto aparece, emanando uma pressão formidável que dificulta a respiração de todos ao redor. Ele exige saber o que aconteceu. Zhou Yaoyan, inesperadamente, intervém em favor de Long Chen, inventando uma história para suavizar a situação. Cultivador, ao ouvir a explicação, repreende Wang Man, o sujeito de rosto escuro, ordenando que ele limpe a bagunça. Embora indignado, Wang Mang é convencido a suportar a humilhação, com a promessa de vingança no dia seguinte. Long Chen, por outro lado, permanece imperturbável, continuando a procurar manuais de habilidades de batalha. Ele memoriza 2 técnicas, Espírito do Touro e Passos do Caçador de Vento, mostrando sua incrível capacidade de retenção de conhecimento devido à sua força espiritual formidável. Após deixar o pavilhão, Long Chen retorna à sua rotina diária, garantindo o bem-estar de sua mãe e absorvendo outra pílula Feng Fu para fortalecer ainda mais sua estrela Feng Fu. Ele observa a expansão da estrela, que aumenta sua capacidade de armazenar energia espiritual. No entanto, ele percebe que ainda está longe de atingir a forma completamente condensada, exigindo muitas outras pílulas. À noite, Long Chen decide testar suas habilidades recém-adquiridas. Ele se esgueira até a sala de lenha e começa a praticar o Espírito do Touro. Familiarizado com os meridianos do corpo, ele rapidamente domina a habilidade. Levantando um moedor de pedra que pesava mais de meia tonelada, ele percebe que sua força corporal aumentou significativamente, agora capaz de levantar cerca de 750 quilos. Empolgado com sua nova força, Long Chen decide testar um golpe usando a técnica do Espírito do Touro. Com um grito de "Levante-se!", ele atinge o moedor de pedra, que voa e colide com a parede, causando um grande estrondo e danificando a estrutura. Assustado com a perturbação que causou, ele rapidamente retorna ao seu quarto e finge dormir, embora sua excitação o mantenha acordado. Na manhã seguinte, Long Chen está ansioso para enfrentar os desafios que o aguardam. Ele se levanta e contempla o dia, sentindo-se confiante e otimista. A arte corporal, hegemonia de 9 estrelas, revela-se uma técnica de cultivo extremamente poderosa, e ele se pergunta até que nível de poder ele pode alcançar ao dominar todas as 9 estrelas. Ele está determinado a dominar a arte corporal hegemonia de 9 estrelas. Capítulo 8 – Batalha de Vida e Morte. Muitas pessoas já haviam se reunido em torno da arena marcial. Além de algumas pessoas ociosas que regularmente gostavam de assistir, havia também alguns dos herdeiros nobres da capital imperial. Hoje era o dia da batalha de vida e morte entre Long Chen e Li Hao. Embora este local normalmente visse uma série de duelos e lutas, batalhas de vida e morte eram raras. O que tornava essa situação ainda mais intrigante era o fato de que, apesar de Long Chen e Li Hao não possuírem bases de cultivo notáveis, inúmeras pessoas tinham vindo assistir. Além disso, o famoso Yulan Gambling Hall, o mais conhecido da capital imperial, abriu um pool público de apostas. Vitória de Li Hao, 2 vezes as probabilidades. Vitória de Long Chen, 10 vezes as probabilidades. Como nenhuma falsificação poderia ocorrer durante uma batalha de vida ou morte, e considerando o status elevado dos combatentes, apostar no resultado era extremamente emocionante para muitos. Mesmo aqueles que não eram jogadores habituais fizeram suas apostas, majoritariamente apostando na vitória de Li Hao. Embora Long Chen tenha derrotado Li Hao na última vez, isso ocorreu devido ao fator surpresa. Um milagre como aquele dificilmente se repetiria. Apenas uma pequena parcela de pessoas, quer por ousadia ou desespero, decidiu apostar em Long Chen. O local de apostas estava localizado perto da arena marcial.
A sessão de apostas na vitória de Li Hao estava lotada, enquanto a sessão de Long Chen estava vazia. 300.000 moedas de ouro em Long Chen. Um homem grande apareceu e jogou um cartão de cristal para o responsável pelas apostas. O manipulador ficou chocado com essa quantidade. Durante toda a manhã, ele havia coletado apenas 10.000 moedas de ouro. Esse homem era Xi Feng e, a pedido de Long Chen, colocou todas as suas moedas de ouro em sua própria vitória. Long Chen sabia que o Yulan Gambling Hall abriria um pool de apostas, então ele já havia instruído Xi Feng a apostar nele. O Yulan Gambling Hall não recuaria, mesmo que enfrentasse um déficit, pois suas apostas públicas mantinham as pessoas satisfeitas. Com a ajuda de Yu e seus amigos, Long Chen coletou mais de 200.000 moedas de ouro e as entregou a Xi Feng, que aumentou a quantia para 300.000, postando todas as suas posses. Irmão Shen, você tem que vencer. Todos os meus pertences estão em jogo. Li Hao chegou pouco antes do meio-dia. Com um salto ágil, ele pousou na arena, recebendo aplausos. Ele vestia roupas limpas e arrumadas, decidido a devolver a humilhação que Long Chen lhe infligiu. No entanto, Long Chen ainda não aparecera. Alguns espectadores começaram a questionar se ele havia fugido. O encarregado da arena informou friamente a Li Hao que o compromisso era para 12h45. Os aplausos se transformaram em vaias, e Li Hao, um pouco atônito, decidiu esperar no palco, apesar do calor intenso que começava a queimar suas vestes. De repente, um jovem de vestes pretas apareceu, caminhando lentamente em direção à arena. Long Chen estava confiante, um contraste marcante com o Long Chen de dias atrás. Meng Qi e outra donzela, observando de longe, sentiram um tremor em seus corações ao vê-lo. Long Chen subiu na arena sem pressa. Li Hao, enfurecido, gritou para ele morrer. Long Chen ignorou Li Hao, encontrando o olhar de Xi Feng na multidão. O velho responsável apresentou o contrato de vida ou morte. Long Chen assinou, seguido por Li Hao, que jurou devolver toda a humilhação. Você ainda não entendeu. Chegou a hora de acabar com isso. Long Chen respirou fundo, seus olhos brilhando com intenção assassina. Li Hao circulou seu Qi espiritual, preparando-se para o combate. Ele atacou com garras afiadas, buscando os ombros de Long Chen. Li Hao, aleije esse bastardo, gritou Wang Mang da multidão. Xi Feng e o gordo e outros amigos de Long Chen estavam preocupados, pois ele não havia demonstrado sua base de cultivo. Long Chen avançou em direção a Li Hao, transformando-se em um borrão. E a batalha começou com um estrondo. Capítulo 9. Guilda de Alquimistas. Estrondo. Um barulho explosivo soou, e Long Chen apareceu na frente de Li Hao como um demônio, graças aos seus Wind Chasing Steps. A velocidade explosiva dessa técnica pegou Li Hao desprevenido, permitindo que Long Chen o atingisse violentamente entre as pernas, levantando seu corpo no ar. A multidão assistiu perplexa enquanto uma bolinha saiu das calças de Li Hao, voando em direção a Wang Mang, e sem perceber, a engoliu. Desesperado, Wang Mang tentou vomitar a bolinha, que exalava um cheiro grotesco. Na arena, Li Hao contorcia-se de dor, segurando a virilha. O silêncio reinava enquanto todos observavam a cena com expressões estranhas. Long Chen zombou de Li Hao, dizendo que ele agora poderia andar sem tropeçar. Enfurecido, Li Hao tentou atacar Long Chen com seu punho de esmagamento de pedra, mas foi esmagado pelo espírito do touro de Long Chen, quebrando seu braço. Long Chen, emanando uma intenção de matar, parecia um deus da morte. A multidão aterrorizada mal podia acreditar na força de Long Chen, que havia liberado um poder assustador. Enquanto Long Chen caminhava em direção a Li Hao, este, tomado pelo medo, implorou por sua vida, revelando que Zhou Yaoyang havia ordenado o ataque. Zhou Yaoyang, furioso, tentou desmentir, mas Li Hao continuou a delatar, chamando-o de capanga. Um assassino desconhecido matou Li Hao, interrompendo suas confissões. Long Chen, após verificar que Li Hao estava morto, viu uma figura fugindo rapidamente. Apesar da morte misteriosa de Li Hao, Long Chen foi declarado vencedor. A multidão, em choque, não conseguiu retomar suas apostas, enquanto os que apostaram em Long Chen comemoravam loucamente. Long Chen foi recebido com entusiasmo por seus amigos, que estavam admirados com sua força. Ele prometeu cuidar do cultivo deles, o que os deixou extasiados. Depois, Long Chen se dirigiu à Guilda de Alquimistas. Na guilda, localizada na parte mais sagrada da capital imperial, Long Chen buscava uma identificação oficial de alquimista, essencial para facilitar suas ações futuras e economizar dinheiro na compra de ingredientes raros.
recebido por empregadas, Long Chen foi levado ao salão de refino, onde encontrou um velho que o reconheceu. Este velho era o mesmo que havia tratado suas feridas anteriormente, enganando sua mãe para vender suas joias. Long Chen insistiu em fazer o exame de alquimista, mas o velho tentou dispensá-lo, alegando que ele ainda estava ferido. Enfurecido, Long Chen gritou que estava lá para fazer o exame, atraindo a atenção de outro velho magro e de expressão desagradada. Ao ver este segundo velho, um sorriso surgiu no rosto de Long Chen. Capítulo 10. Disciplinando o pirralho. Long Chen reconheceu o velho, e não era apenas Long Chen que o reconhecia. Na capital imperial, havia apenas algumas pessoas que não o reconheceriam como presidente da guilda alquimista. O grão-mestre Yun Chi. Sênior Yun Chi. Esse pirralho, de repente, correu para causar problemas. Eu estava prestes a expulsá-lo, explicou o velho apressadamente quando viu o grão-mestre Yun Chi. Long Chen revirou os olhos. Fingindo uma expressão extremamente grata, ele disse: "Você é o grão-mestre Yun Chi? Maravilhoso." Long Chen agradece pelo favor de salvar sua vida. Originalmente, a expressão de Yun Chi estava descontente, mas ouvindo Long Chen dizer isso, ele não pôde evitar se distrair perguntando: "Criança, você está me reconhecendo erroneamente como outra pessoa? Mau reconhecimento? Não, definitivamente não." Long Chen balançou a cabeça. Apontando para o velho, ele disse: "Através deste grão-mestre, minha mãe pagou vários milhares de moedas de ouro para comprar uma pílula de osso de tigre de você. Só assim consegui me recuperar das feridas. Este pequeno realmente não pode agradecer o suficiente." Ouvindo Long Chen contar esse caso, a expressão do velho imediatamente mudou, e a expressão de Yun Chi ficou fria. Olhando para o velho, ele disse: "Guan Chen, do que se trata?" "Presidente Sênior, não ouça seu lixo." Guan Chen tentou explicar apressadamente. "Ué, por que você não está reconhecendo? Pensar que as pessoas da nossa guilda alquimista são de um caráter tão nobre que nem sequer colocam seus nomes nas boas ações que fazem. Só que a questão de você vender para minha mãe uma pílula de osso de tigre de grau defeituoso é muito conhecida." Long Chen sorriu friamente. Embora Guan Chen estivesse continuamente disparando olhares significativos de Long Chen continuou a agir como se não tivesse notado. "Você realmente achava que o dinheiro da minha família era tão fácil de enganar?" Guan Chen era atualmente um membro sênior da guilda de alquimistas. Ele foi ensinado um pouco pelo grão-mestre Yun Chi, mas ele não era alguém extremamente talentoso. No entanto, depois que Guan Chen seguiu cuidadosa e atentamente Yun Chi por algumas décadas, Yun Chi sentiu alguma pena dele e deu-lhe a posição de um atendente com alguns trabalhos aleatórios de baixo grau para fazer na guilda alquimista. Ocasionalmente, quando ele refinava uma pílula de lixo, ele a entregava a Guan Chen para manuseá-la. Normalmente, essas pílulas de lixo teriam sua porção útil extraída para alguns líquidos medicinais. Eles definitivamente não seriam autorizados a ser vendidos no mercado. Isso estava relacionado à integridade da profissão. Se vazasse que o grão-mestre Yun Chi havia realmente vendido uma pílula de lixo, então ele se tornaria uma piada entre seus colegas alquimistas. O grão-mestre Yun Chi suspirou. Olhando para Guan Chen, ele disse: "Você me segue há várias décadas. Então você já entende meu caráter. Saia e nunca mais volte." O velho rosto de Guan Chen ficou mortalmente pálido. Seus olhos segurando um traço de má vontade, ele implorou: "Sênior, eu." "Vai." Yun Chi respondeu indiferentemente, acenando com a mão. Guan Chen quase ficou paralisado e caiu no chão. A declaração de Yun Chi foi equivalente a expulsá-lo da guilda de alquimistas. Um atendente originalmente alto e distante, em um piscar de olhos, tornou-se alguém completamente sem nada. Guan Chen parecia envelhecer várias décadas. "Ei, estou falando com você. Pare de fingir. Você enganou e enganou as pessoas por tantos anos fora desta guilda. Neste momento, você já ganhou tanto dinheiro malvado que nem conseguirá gastar tudo antes de morrer. Por que você está agindo como se fosse tão merecedor de pena?" Long Chen disse com desdém. Como um atendente da guilda de alquimistas, esse velho homem havia se tornado extremamente próximo de algumas famílias nobres. Depois de se atrapalhar por tantos anos, ele definitivamente obteve muitos benefícios. Olhar para seu rosto fez com que Long Chen se sentisse doente e enojado. A expressão de Guan Chen ficou furiosa, seus olhos se encheram de amargo ressentimento.
No entanto, ele não disse nada e apenas saiu lentamente com a cabeça baixa. Observando Guan Cheng ir embora, o grande mestre Yun Ti balançou a cabeça. Para Long Chen, ele disse: "Obrigado, jovem. Caso contrário, este velho ainda estaria completamente no escuro." Hehe, aquele velho foi alguém que enganou minha família de uma de nossas fortunas. Eu vim propositalmente para me vingar. Não há necessidade de ser tão cortês. Long Chen riu. Contrariando as expectativas, o grão-mestre Yun Ti respondeu: "Haha, não é ruim. Um jovem que é tão direto claramente não é adequado para uma vida traiçoeira e enganosa." Ahá, como as intenções e o jeito desse jovem poderiam ser escondidos por toda uma vida? Como é impossível escondê-los, eu poderia muito bem agir como uma boa pessoa. Long Chen estendeu os braços com franqueza enquanto respondia. O grão-mestre Yun Ti não pôde deixar de rir. Nos últimos anos, todos o tratavam com reverência. Esta era a primeira vez que alguém falava com ele de uma maneira tão jocosa. Então, agora foi uma experiência bastante agradável. Pequeno companheiro, certamente você não veio à minha guilda de alquimistas apenas para relatar essa denúncia. Claro que não. Eu vim aqui para fazer o exame de alquimista. Depois de dizer isso, Long Chen estendeu a mão direita. Sopro. Uma pequena chama saltou de suas pontas dos dedos. Fim de deixar uma profunda impressão no grão-mestre, a mão de Long Chen tremeu, e a chama começou a agir como um macaco selvagem, brincando de pular. Nada mal. Originalmente, quando ele viu a chama, Yun Ti apenas acenou levemente com a cabeça. Ser capaz de aglomerar uma chama de pílula nessa idade pode ser considerado não ruim. Mas as ações seguintes de Long Chen fizeram com que ele ficasse um pouco comovido. A capacidade de controlar a chama dependia principalmente da quantidade de força espiritual que se tinha. A capacidade de Long Chen de controlá-lo de maneira tão viva demonstrou que sua força espiritual havia superado uma pessoa comum em um pouco. O que ele não sabia era que Long Chen ainda estava se segurando. Se ele trouxesse as artes secretas de suas memórias, então ele poderia aterrorizar completamente esse grande mestre. Muito bom, sua força espiritual é pelo menos 2 vezes mais forte do que uma pessoa comum, tornando-o uma boa muda para aprender a refinar pílulas. Yun Ti assentiu. Ouvindo Yun Ti dizer isso, Long Chen sentiu um peso cair de seus ombros. Ser capaz de segurar o máximo de força escondida possível ainda era o melhor. Venha, eu vou trazer você para fazer o teste. Dizendo isso, o grão-mestre Yun Ti trouxe Long Chen embora. Olhando para as 2 pessoas que estavam saindo, todos que já estavam no salão refinando remédios com suas chamas de pílula não puderam deixar de ficar atordoados. Que? Ele não precisava ser avaliado antes de ir diretamente fazer o teste. Como isso é possível? Ele é parente do grão-mestre Yun Ti. Bobagem. Ele não é parente. Esse garoto não é o famoso lixo da capital imperial, Long Chen? As mais de 10 pessoas no salão estavam todas lá para fazer o exame de alquimista, mas de acordo com a convenção usual, eles tinham que cumprir o requisito de refinar um determinado fitoterápico primeiro para mostrar que atendiam a uma determinada qualificação antes de avançar para fazer o exame. Mas Long Chen imediatamente pulou essa etapa, fazendo com que eles ficassem irritados. No entanto, não havia alternativa para eles. Esta era a guilda alquimista, uma existência suprema. Ninguém ousaria fazer nada. Eles só podiam engolir sua raiva em seus estômagos. E numa sala subterrânea da guilda alquimista, o grão-mestre Yun Ti apontou para um cristal de água na frente deles. Use sua chama nele. Long Chen assentiu. Estendendo um dedo, ele condensou uma chama e a colocou em cima do cristal de água. Várias linhas apareceram no cristal de água quando a chama o tocou. O grão-mestre Yun Ti disse fracamente. Sua chama da pílula atingiu a classe baixa de Wan, mal atendendo ao padrão. As chamas da pílula foram divididas em classes Qian, Ji, Xuan e Wan, com cada classe também tendo 3 níveis. A chama da pílula de Long Chen estava aglomerada de si mesmo e não era uma chama de besta ou uma chama espiritual do céu e da terra. Portanto, estar na classe baixa de Wan era muito normal. O grão-mestre Yun Ti então trouxe Long Chen para uma piscina de águas rasas. A piscina de água tinha apenas meio pé de profundidade e o fundo estava coberto com centenas de pérolas cintilantes. Circule sua força espiritual e veja se você pode fazer as pérolas flutuarem. Obviamente, esta lagoa não era realmente uma lagoa de água. Um exame mais detalhado revelou que a água era claramente água de mercúrio espiritual.
Quando Long Chen o tocou cuidadosamente, ele descobriu que a água ampliava sua força espiritual em mais de 10 vezes. Isso imediatamente o aliviou, pois sua força espiritual atual não era forte o suficiente para mover objetos sem tocá-lo. Aparentemente, ele vinha se preocupando demais. Circulando sua força espiritual, ele imediatamente encontrou uma dúzia de pérolas sendo influenciadas por sua força espiritual, enquanto flutuavam lentamente. De repente, Long Chen notou que a expressão do grão-mestre Yun-Chi estava completamente desnorteada e chocada ao olhar para aquelas pérolas. Poxa, estou prestes a ser exposta. Long Chen liberou apressadamente sua força espiritual. Ele usou a energia espiritual para deixar seu rosto extremamente pálido, como se estivesse prestes a entrar em colapso, fingindo que sua força espiritual estava sobrecarregada. Grão-mestre, como eu conto? Long Chen ofegou enquanto perguntava. Classe Xuan. Grão-mestre Yun-Chi murmurou. Era como se ele nem tivesse notado o atual estado de esgotamento de Long Chen. Apenas um tempo depois, Yun-Chi notou que Long Chen já estava fracamente deitado no chão. Se alguém tivesse que dar uma classificação às habilidades de atuação de Long Chen, ele seria o deus da atuação. Não só seu rosto era tão branco quanto o papel, mas seus olhos pareciam fracos e apáticos, dando-lhe a aparência de alguém que havia se esforçado excessivamente demais. Excelente! Sua força espiritual é excepcionalmente forte. Seu talento é definitivamente moldável. Eu definitivamente encontrei uma boa muda desta vez. Yun-Chi sorriu. Os olhos de Long Chen brilharam quando ele ouviu isso. Grão-mestre Yun-Chi, este pequeno deseja muito estudar o Dao da Pílula. É possível que eu me torne seu discípulo oficial? Yun-Chi balançou a cabeça. Não posso. Vá treinar com cuidado, e mais tarde apresentarei uma oportunidade para você que permitirá que você pule para o pico do caminho da pílula. Ouvindo a recusa de Yun-Chi, Long Chen riu com vergonha. Na verdade, o principal é que eu quero uma reputação mais alta para que ninguém se atreva a me intimidar novamente quando eu sair. Yun-Chi olhou fixamente antes de cair na gargalhada. Alguém como Long Chen, que falava tão diretamente, fazia com que ele não soubesse se ria ou chorava. Quantos anos ele não conhecia um jovem tão interessante? No entanto, a força espiritual anormal de Long Chen fez com que ele tivesse uma excelente opinião sobre ele. Não se preocupe. Mais tarde, darei uma placa de identificação de aprendiz de pílula. Quem ousaria continuar a intimidá-lo? Yun-Chi riu. Long Chen ficou animado. Normalmente, se uma pessoa quisesse ingressar na guilda de alquimistas, ela tinha que primeiro passar no exame para se tornar um especialista em medicina, e depois disso, tinha que esperar mais um ano antes de obter as qualificações para fazer o teste para se tornar um aprendiz de pílula. Especialista em medicina era apenas um posto de nível básico, mas ainda fazia com que os olhos de inúmeras pessoas ficassem vermelhos de inveja. Quanto ao aprendiz de pílulas, foi o início real do cultivo de pílulas. Com sua atual chama de pílula e força espiritual, ainda é muito difícil para você refinar uma pílula. No entanto, dentro de um ano, você definitivamente será capaz de refinar as pílulas. Então isso não pode contar como violação das regras. Estou simplesmente dando a você um pouco mais cedo. Yun-Chi. Long Chen ficou extremamente grato. Embora em termos de técnica e habilidade, ele tivesse domínio suficiente para desprezar qualquer um, Yun-Chi era definitivamente um veterano digno de respeito. O grão-mestre Yun-Chi fez pessoalmente uma placa de identificação do aprendiz de pílulas para ele, e além disso, ele também lhe deu um caldeirão medicinal e um conjunto de mantos de pílulas. O manto de pílulas era extremamente luxuoso, e havia uma única estrela de pílula bordada no abdômen, o sinal de um aprendiz de pílulas. O caldeirão medicinal era feito de cobre de fogo e ouro puro, e seu design era muito elegante. Era muito mais alto do que o velho caldeirão que ele havia comprado. Além dessas duas coisas, o que agradavelmente surpreendeu Long Chen foi que o grão-mestre Yun-Chi havia até lhe dado um anel espacial. Era uma espécie de anel milagroso. Contanto que você enviasse sua força espiritual para o anel, você poderia abrir um espaço interior conectado ao anel e armazenar quaisquer coisas aleatórias. Quanto ao seu valor, era uma mercadoria extravagante no valor de centenas de milhares de moedas de ouro. Antes, Long Chen nem havia ousado sonhar em obter um. Inserindo sua força espiritual no ringue, ele descobriu que o espaço interno tinha 3 metros de largura, fazendo com que ele ficasse extremamente grato.
Sob o conselho do grão-mestre Yun-Chi, Long Shen usou sua placa de identificação para comprar ingredientes medicinais pela metade do preço. Ele também poderia estudar as experiências de refino de pílulas da geração sênior gratuitamente. Long Shen de repente teve a sensação de ter saltado de galinha para fênix. Dentro da guilda de alquimistas, ele comprou uma grande quantidade de ingredientes medicinais da pílula Feng Fu e algumas outras ervas. Quando Long Shen deixou a guilda alquimista, ele se sentiu como uma pessoa completamente diferente de quando havia entrado. Antes, ele não valia nada, mas agora valia milhões. Até as costas dele estavam completamente retas. No futuro, ele poderia olhar pelo nariz para os outros. Quando Long Shen terminou de coletar essa vasta colheita, ele voltou para casa. Assim que entrou, viu Bauer na entrada. Assim que ela viu Long Shen, ela imediatamente o levou para o quarto da Sr. Long. Assim que entrou, ficou atônito, com o coração saltando descontroladamente de desgosto. Não deixe de curtir e se inscrever, ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa emocionante saga. Até a próxima, pessoal!